Olá, meus queridos. Aqui é Vanessa Rosseto, co-criadora do canal Multiverso Eu Sou, um canal que tem um propósito de tratar sobre as conexões energéticas entre os seres, a conexão com as energias da Mãe Terra e a ligação com as energias cósmicas. Hoje eu vou falar sobre um tema que eu creio que é muito importante, que é a situação da pandemia focada no plano espiritual no nosso país. Então é uma situação muito urgente e que merece o nosso olhar diferenciado. Então, se você quer saber mais, fica comigo. Bem-vindos ao canal Multiverso Eu Sou. Passado um ano de pandemia aqui no nosso país, um pouco mais de um ano no mundo, a gente vê que não só a pandemia não foi contida, como ela piorou. A gente tem dados assustadores de mais de 3.500 mortes e com previsões de chegarem a 4.000, 5.000 mortes diárias. Para mim e para muitas pessoas isso é muito assustador, mas a minha preocupação grande é que muita gente já está naturalizando esse número de mortes, né? Inconscientemente, vê na televisão, morreram 3.000, 4.000. E aquela relação de amor e de compaixão pelo próximo, vejo que em muitas pessoas isso não existe. Pelo contrário, tem muita gente ainda se expondo, ainda não tomando as medidas, ainda negando que existe uma pandemia e que ela está causando tantas mortes. Isso seja dos governos, federal, estadual, municipal, com poucas exceções, a gente tem isso muito forte no nosso país, que mostra a grande desarmonia associada à ação de muitas pessoas que parecem ignorar tudo isso. Isso já tem me preocupado há muito tempo e resolvi me conectar mais ainda com a espiritualidade, sentir, pedir para a espiritualidade me ajudar a me conduzir, para saber falar algumas palavras. Peço desculpas se eu não tenho esse dom da oratória, ainda para mim é um desafio muito grande me expor nas telinhas. Sou uma pessoa muito tímida, mas eu vou tentar falar de uma forma resumida as orientações que eu recebi do plano espiritual. Primeiramente, o plano espiritual, os meus mestres me trazem a questão de que a pandemia ela não foi causada por um plano divino. Não é um plano divino morrerem milhares de pessoas nessa situação de tremenda sofrimento. Isso é produto exclusivamente das nossas ações humanas, como seres físicos encarnados nesse plano. Isso foi uma relação causal, causa e consequência. Foi uma consequência das nossas ações desarmônicas ao longo dos anos, décadas, milênios. Então nós estamos recebendo isso tudo de volta, que nós mesmos semeamos e estamos colhendo agora, enquanto humanidade. O plano espiritual, ele simplesmente tenta aliviar esse sofrimento, trazer bálsamos, trazer todo um apoio, um socorro espiritual. Mas o que acontece hoje, principalmente no Brasil, que está cada vez mais difícil. Existem milhares de trabalhadores da luz que são seres do plano sutil, que estão fazendo esse trabalho todo momento, nos ajudando. Mas é necessário também a nossa colaboração. E quando a gente fala em colaboração, são desde coisas do plano físico até questões do plano espiritual. Existem muitas coisas que nós podemos fazer. Para vocês terem uma ideia, no plano espiritual existe uma série de equipamentos que hoje ainda nós não temos no nosso plano físico material, mas lá no plano espiritual isso já existe, porque o que nós temos aqui é uma cópia imperfeita do que temos lá. Muitas coisas do que eu estou dizendo, eu bebi das fontes de vários textos espíritas,
focadas no kardecismo, depois nos livros do André Luiz, psicografados pelo Chico Xavier, depois de outros autores mais recentes, como Robson Pinheiro e tantos outros. Então toda essa literatura e esse conhecimento espírita, ele tem nos dado várias informações sobre como está o plano espiritual. E fora isso, né, eu e muitos outros trabalhadores da luz estamos fazendo trabalhos no momento de dormir. O nosso espírito se desprende do corpo físico e vai realizar esses trabalhos espirituais. Então é por conta disso que eu estou repassando essas informações até onde é me dado ver, porque, claro, eu tenho toda a minha limitação pessoal. Então, lá no plano espiritual, existe um determinado equipamento que ele consegue medir as vibrações energéticas emitidas por cada ser humano. Então, por exemplo, quando você emite suas vibrações conjuntas, elas são medidas e essa medição traz um determinado nível que pode ser desde o bem harmonizado até o totalmente desarmonizado. Então, essas medições são feitas segundo a segundo, até menos de segundo. E aí existem equipamentos que conseguem medir isso e quantificar essas medidas para cada região do nosso planeta. E com base nisso, esses equipamentos, eles traçam panoramas, eles fazem simulações de diferentes cenários futuros baseados no nosso comportamento, não no que a espiritualidade deseja para nós. A espiritualidade só desejaria que nós tivéssemos benesses, coisas boas na nossa vida, alegria, felicidade. Nós mesmos estamos causando essa situação para o nosso coletivo. Então, esse equipamento, ele traça esses diferentes cenários. Então, é verdade que a espiritualidade já previa que essa pandemia ia acontecer em função do nosso padrão energético. Há um ano atrás eu fiz um vídeo, bem no começo da pandemia no Brasil, falando da questão do coronavírus e do padrão energético da humanidade. Vou deixar a descrição, se vocês quiserem saber mais sobre isso, é só darem uma olhada no vídeo. Então a espiritualidade, tendo com base nesses cenários, ela traçou diferentes planos, né, de auxílio aos seres encarnados que somos nós. E esse cenário, atualmente, ele está indo para as piores possibilidades, né? Que é o de causar mais mortes, mais sofrimento por maior número de pessoas. Então, isso tudo estava previsto dentro dessas possibilidades, mas se nós tivéssemos tido outras atitudes, outro comportamento, se tivéssemos nos cuidado, se tivéssemos cuidado do próximo, a gente não estaria onde estamos hoje. Isso com toda a responsabilidade dos nossos governantes, mas também uma responsabilidade nossa. Então, cada um no futuro vai receber de acordo com a conduta que obteve até então. Não é? Se você foi uma pessoa que se cuidou bastante, cuidou do próximo, ok, mas se você não fez isso e você propagou o vírus, você também vai receber, porque isso é a justiça divina. Né? Mas esse não é o foco do vídeo. Então nós estamos indo para esses piores cenários, né, onde vamos ter cada vez mais mortes durante esse ano de 2021. E com base nisso, nós devemos ter determinados tipos de atitude, porque o que acontece hoje no plano espiritual? É como se em cada local, né, de trabalho espiritual tivesse uma televisãozinha. E aí nessa televisãozinha é possível ver, assim, você pode dar mais um, menos um, como se fosse um celular mesmo. E aí vendo a situação de cada região. Aí pense, determinado grupo de trabalhadores estão na sua cidade. Então, esse conjunto de trabalhadores tem que fazer determinadas funções. Se no caso na sua cidade o número de casos de Covid, de óbitos são pequenos, um número menor de trabalhadores vai ficar direcionado na sua cidade. E aí o outro vai ser deslocado para outros locais onde há maior necessidade de assistência espiritual. Então, eles estão fazendo isso continuamente, então é um trabalho bem grande desse deslocamento dessas equipes espirituais. E para tudo isso, para esse deslocamento, são necessários os serviços de guardiões, de protetores,
Porque se o lado da harmonia dos irmãos de luz, ele trabalha, o lado das sombras dos irmãos desequilibrados também está trabalhando muito, eles também têm acesso, eles também têm esses equipamentos e eles conseguem monitorar. Então, os lugares onde a pandemia está disseminada e os casos são cada vez maiores, eles estão se deslocando em massa para esses locais. Então, que a gente tenha bastante consciência de que o que está acontecendo no plano espiritual é uma guerra dos irmãos que querem o nosso bem com os irmãos que não querem o nosso bem, né? E nós estamos no meio disso, nós temos esse papel fundamental, porque é com base nas nossas ações que os irmãos de luz conseguem agir mais ou menos, né? Então, eu sempre quero trazer essa questão dessa nossa responsabilidade. Então, digamos que na sua cidade tá uma disseminação do vírus, né, muitas mortes ali, você tem que ter toda a estrutura, né, de hospitais. Geralmente esses hospitais espirituais, eles são sobrepostos aos hospitais físicos. E aí nesses hospitais espirituais é possível fazer mais hospitais espirituais, né? Os seres de luz, eles podem plasmar esses hospitais com essa matéria astral, mas para isso são seres que têm essa atribuição, são como se fossem arquitetos e engenheiros que conseguem plasmar. Eles são qualificados para fazer isso. Então é feito todo esse trabalho para plasmar um hospital, mas esse hospital ele precisa ter trabalhadores espirituais. Então, temos esses trabalhadores espirituais, essas equipes. Em cada uma dessas equipes, nós temos que ter o trabalho da equipe da saúde, uma equipe médica, que não necessariamente são médicos, enfermeiros, do mesmo jeito que é aqui. Às vezes são curandeiros, são pajés, é outra forma de organização da medicina no plano espiritual. E cada um desses trabalhadores, ele tem atribuições específicas e tem formações específicas. Então, é preciso ter essa ampla gama de trabalhadores para atender as pessoas que estão desencarnando de Covid e de outras doenças que também estão tendo vários óbitos. Então, vejam bem, já temos aí o trabalho dos arquitetos, o trabalho da equipe da saúde. Também no plano espiritual é necessário ter uma equipe de limpeza, uma equipe de energização, porque todo esse trabalho, os seres que estão desencarnando, sai com uma alta carga de energia desequilibrada. Então, a todo momento, você tem que ter uma equipe ali fluidificando o ambiente para tornar ele o mais saudável possível. Então, você tem como se fosse uma equipe da limpeza, que também é qualificada para esse trabalho. Também é necessário ter toda essa fortificação, o trabalho desses guardiões, né, protetores, porque há continuamente a investida dos irmãos desequilibrados, tentando entrar nesses locais. Então, tem que ter todo esse serviço de proteção. Quando os irmãos desencarnam, né, quando eles fazem a passagem, muitos não sabem o que está acontecendo. Como o número de desencarnes está sendo muito grande e muito rápido, uma pessoa às vezes está no quadro controlado e daqui a 48 horas ela falece. Então, essa preparação ela não é feita de uma forma muito adequada. Então, quando o espírito ele desencarna, ele está bem confuso, né? Então tem que ter todo esse acompanhamento de como se fossem psicólogos no plano astral. Então, toda uma outra equipe diferenciada para atender. Então, vejam bem o número de trabalhadores que é necessário para ter em um hospital. E não é possível fazer vários outros hospitais com várias outras equipes, porque é um número imenso, né, de trabalhadores para garantir as condições mínimas de atendimento, né, para os irmãos que estão desencarnando. Fora isso, é também feito o atendimento às famílias dos irmãos que desencarnaram. Porque não pense você que eu sinto muito, mas que perdeu alguém do seu coração, da sua família, você não está abandonado. Você tem uma equipe que está aí cuidando de você, cuidando da sua família, tentando aliviar o seu sofrimento, porque eles têm muita misericórdia de nós. Então existe uma equipe aí cuidando dos familiares para que essa perda ela não seja tão dolorida. Uma outra equipe direcionada. Fora isso, quando é feito o desencarne, os cemitérios.
Cemitérios são um lugar que tem que ter uma alta proteção energética, porque os irmãos desequilibrados, eles procuram utilizar aquelas energias dos seres que acabaram de desencarnar, porque o nosso fluido vital ele é utilizado de diferentes formas no plano astral, seja para os irmãos da luz como para os irmãos da não-luz. Então é precioso, então existe toda uma proteção de grandes guardiões para que não seja roubada essa energia vital, uma outra equipe altamente especializada. E isso e muitos outros trabalhos que estão sendo feitos que não foi me dado a permissão de saber. E para a maioria desses trabalhos, o que é necessário? É necessário ter o trabalho de nós, os irmãos encarnados, que na hora de dormir deixam o corpo físico e vão fazer esse trabalho no plano espiritual. Só que nós, irmãos encarnados, que trabalhamos na luz, não somos maravilhosos igual a eles, nós somos muito imperfeitos, então muitas vezes a gente também está tendo que lidar com as nossas sombras, né? Porque nesse momento é evidenciado as nossas sombras de todos nós, e aí é o momento da gente trabalhar com essas sombras internas, então nem sempre a gente está preparado para realizar esse trabalho. Muitos de nós perdemos pessoas da família e essa despedida, mesmo tendo conhecimento de tudo que acontece nessa partida, ela não é tão simples. Então, hoje nós temos muitas baixas de trabalhadores da luz. Esse é o maior ponto, assim, crítico, né? É o nosso trabalho de encarnados. Por quê? Por que a equipe espiritual precisa do nosso trabalho? Porque a gente tem um determinado fluido vital que ela é importante em muitos trabalhos. A gente doa determinados fluidos durante os trabalhos que podem ajudar até na reconstituição do perispírito de seres que estão muito machucados, não necessariamente por Covid, mas a gente tem funções específicas. É importante também o nosso trabalho de ser encarnado. Então vejam bem a complexidade e a atuação desses nossos irmãos. Isso aí tudo não é para assustar ninguém, não é para te trazer um desequilíbrio, mas é para te mostrar essa realidade. A gente está vivendo uma guerra hoje no plano espiritual, né? E cabe a nós, né, mudar essa situação. Então, a primeira coisa é a gente buscar ficar bem. E como que a gente fica bem? Se você professa alguma religião ou alguma filosofia, continue a beber dessa fonte, se una a outros irmãos, porque sozinho às vezes as coisas ficam mais difíceis, então se una a outros irmãos, peça ajuda, se você não está bem, peça ajuda. Eu não estou bem, peça para o seu irmão te ajudar. A busca do ficar bem é a primeira coisa, porque se você fica bem, aquele panorama ali vai mudar. Então, ao invés de ficar escuro ali, vai começar a brilhar um pontinho de luz. Se você fica bem, e você fica tão bem que você é possível, uma vez por dia, 5, 10 minutos, você fazer uma vibração de amor. Emana do seu coração ali uma luz verde e destina essa luz verde de cura para o planeta, em especial para o nosso país. Essa energia vai ser levada. Ela é muito importante, ela é preciosa para os irmãos de luz nesse momento. E se você pode mais ainda, se você está se sentindo bem, forte, disposto, quer ajudar mais ainda, na hora de dormir, eu disponho dos meus serviços, que eu seja útil para o plano espiritual, que meu espírito possa ajudar no momento que meu corpo estiver descansando. Você tenha certeza que a equipe espiritual vai utilizar os seus serviços, porque eles não podem esperar seres que são esclarecidos, evoluídos. Não, eles usam a gente desse jeito mesmo, imperfeitos, e é até uma forma para a gente se tornar pessoas cada vez melhores. Então vejam que hoje a gente está atuando como se fossem crianças, Então a gente está agindo como aquela criança bagunceira, desordeira, que vai, bagunça tudo, o quarto bagunça, e aí o pai, que seria os pais, que seria Deus, a fonte que tudo é, nos deixa os cuidados de irmãos maiores, que são esses nossos irmãos espirituais. E aí a gente bagunça tudo a vida, esses irmãos maiores, eles têm que arrumar a nossa bagunça. Então que tal a gente parar, ficar calminho, Não vou mais fazer bagunça. Aí ficar mais calminho ainda,
colocar as mãozinhas assim e dizer, né, palavras de amor, rezar junto com esses irmãos mais velhos. E depois, quando a gente estiver mais calminho, a gente pode até ajudar esse irmão mais velho a arrumar os brinquedos que a gente deixou tudo bagunçado. E se a gente fizer tudo certinho, depois esses irmãos mais velhos podem até ensinar a gente sobre outras coisas, vão ajudar a gente, vão ensinar a gente a ir na horta, a olhar o céu, o firmamento, saber sobre as estrelas, né? Saber sobre as pedras, saber sobre a natureza, saber sobre toda essa beleza. Então a gente tem muito a aprender com esses irmãos mais velhos. Como colaboração do nosso canal, a gente tem trazido ao longo desse 1 ano e 3 meses vários vídeos relacionados à conexão com a Mãe Terra. Então, temos vídeos relacionados a como se conectar com a Mãe Terra, a relação com as árvores, toda a sabedoria que elas nos trazem, a questão com os cristais, tanto os cristais físicos como os cristais do plano sutil, toda a conexão com a energia cósmica, desde a questão do ciclo de vida das estrelas, de todo esse aprendizado, até uma meditação da Estrela Vega, que é um local onde eu tenho uma das minhas ramos cósmicos. E então recebi a autorização para fazer essa meditação. Temos uma playlist sobre os chakras, falando sobre cada um dos chakras e depois uma meditação. Eu sou o arco-íris. Temos um vídeo falando sobre a questão da sombra que cada um de nós temos e que como devemos encarar essas nossas sombras. Então temos algumas colaborações e se você sentir no seu coração de saber um pouco mais sobre isso, se inscreva no canal, procure ali, né, nos vídeos ali, tem cada um deles, veja os vídeos que mais te toca no coração, saber um pouquinho mais. Para finalizar, eu vou falar, né, um textinho aqui de uma mensagem do André Luiz, de um livro Sinal Verde, se eu não me engano, e aí eu fiz vários papeizinhos assim como mensagens diárias. Ele fala assim: não perca seu equilíbrio interno. Por maior que seja a tempestade que o envolve, não perca seu equilíbrio. Todas as tempestades passam, e se soubermos recebê-las com serenidade, nenhum mal nos causarão. Jesus dormia no fundo da barca. Quando os discípulos o chamaram nervosos, ele acalmou tudo. Faça o mesmo. Recorra ao Mestre Divino para que as tempestades se acalmem a seu lado. Então, com esse amor, esse sentimento de gratidão aos grandes mestres, Mestre Jesus, Mãe Maria, tantos outros mestres, eu finalizo esse vídeo com sentimento de gratidão pelos nossos irmãos espirituais, nossos guardiões, nossos mestres, nossos irmãos mais velhos. Gratidão, que nós possamos ser úteis para esses irmãos, para que essa pandemia acabe, para que essas mortes cessem da forma como estão ocorrendo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se o vídeo fez sentido para vocês, compartilhe com os amigos. Se sentirem no coração, se inscrevam no canal. Um grande beijo de amor e de luz.